Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos ouve, esteja aí você em que ano você estiver. Não sei se no ano de 2248 ouvindo a gente aí, esse material que vai ficar para a história. Nós somos o Casa Aberta Podcast, somos dois irmãos com umas ideias aí a desenvolver. Meu nome é Ulisses. Meu nome é Alisson, Ali Rosa. E hoje estamos aqui com a... Beatriz, novamente, causando aqui no podcast. E com a... Jasmine? Jasmine, você podia falar um pouquinho mais de você pra gente? Posso. Da minha profissão? Sim, da profissão, de quem você é também. Quem é a Jasmine? Quem é a Jasmine? O que você gosta de fazer? Porque, assim, o primeiro episódio a gente gravou com um primo nosso e, assim, até pra gente te conhecer melhor também. E pro pessoal que vai ouvir conhecer também. Então, a Jasmine tem... Falando em terceira pessoa. Eu tenho 24 anos, sou formada em pedagogia, 24, quase beirando os 25, assim, daqui 2 meses. Sou formada em pedagogia pela Federal, especializada em educação especial, tenho especialização em ABA, que é a análise do comportamento aplicado, voltado para crianças autistas, pessoas autistas. Sou psicopedagoga, atuo na clínica e sou neuropedagoga e psicomotricista também, trabalhando também com todos esses desenvolvimentos, desenvolvimento motor e cognitivo. A Jasmine é apaixonada pela educação. Sou muito encantada. Eu brinco que eu caí de paraquedas, na verdade, porque no meu ensino médio, nunca que eu imaginei na minha vida que eu faria pedagogia, nunca que eu ia caminhar por esse rumo. Eu tinha uma outra visão, uma outra ideia, e assim, a pedagogia que me escolheu. Eu caí lá e me apaixonei e assim, não poderia me ver em outro lugar a não ser onde eu estou hoje. Então, é isso. Então, eu fico feliz, porque aqui temos o Alisson que tá meio por fora, mas 3 educadores, né? Eu tô fora de área, mas sempre foi, meu caminho foi trilhado para esse rumo. Eu dei uma desvirtuadinha recentemente, mas em breve eu tenho planos. Retorno à casa, né? Retorno triunfal. E você tem alguma rede social para divulgar aí pro pessoal de seguir? Eu tenho sim, eu tenho vários. A gente vai colocar, a gente coloca na descrição aí pro pessoal. O que tem é rede social. Então, mas lá. Eu tenho de perfil profissional, eu tenho o terapeuta.jasmine Borges, que é onde eu compartilho um pouquinho sobre a minha experiência, né, com educação especial, com as terapias, a intervenção terapêutica. Tem o Incluaba, que é uma rede social nova que a gente começou agora, que é de uma colônia de estimulação para crianças com deficiência, que a gente está trabalhando um projeto novo na nossa equipe terapêutica. E é isso. E tem a Creare também, que é um projeto de professoras aí, de pedagogas que a gente está orientando e formando para levar educação para todo mundo. Muito bom. Lindo. Primeiro, o que eu posso falar é parabéns, né, pelo seu trabalho. Muito bom. E aí, Alisson, o que você disse para nós? Vai, Babi também, fala um pouquinho Fala do sobre meu você. currículo. Se apresente para ela também, né? Vamos nos conhecer. Isso, se prazer, apresente. Jasmine. Eu sou a Beatriz, Babi. Não a Bárbara, né? É um erro comum, as pessoas acham. Eu sou formada em letras pela FG de Jataí. Faço mestrado em estudos literários aqui em Goiânia. E tô na sala de aula, deve ter uns 5 anos por aí. Mas atuo mais no ensino médio e no fundamental, assim. Mas eu acho que tudo casa, né? A educação é sempre essa porta, né? Para vários aprendizados, assim. E o Lição já é da área superior, né? Do ensino. Legal. Eu sou doutor em engenharia mecânica. Verdade. Aí eu defendi meu doutorado em fevereiro desse ano. E assim, eu dei uma desanimada com a academia, sabe? E aí eu recebi uma proposta de emprego bacana lá em Uberlândia e voltei para lá para poder trabalhar. Eu conheci um pouco do ambiente empresarial também, que acho que eu sou um cara que eu digo que o conhecimento tem que ser livre e a gente, pelo menos assim, que eu tenho de objetivo de vida traçado é em busca de conhecimento sempre. E compartilhar e também, compartilhar, acho que é importante isso, né? eu tenho uma imagem como um espelho, sabe? Eu quero pegar o conhecimento e refletir ele. Porque também se você adquirir conhecimento e guardar pra você, não tem porquê. Eu achei lindo que a Jasmine falou da educação ter escolhido você e não você ter escolhido a educação, porque eu acho que é assim que eu me sinto também. Bacana, escolhida, né? A gente é escolhido por isso. É isso. Sem querer romantizar, né? Porque a gente não pode romantizar as coisas, mas
É isso aí. E pra gente começar nosso bate-papo aí, eu queria propor uma reflexão sobre esse momento de pandemia e ensino à distância. Como que tá essa questão para quem trabalha em sala de aula com educação? Como que as escolas, as instituições de ensino se adaptaram para isso? Porque no começo da pandemia, a reflexão era muito, tipo assim, acharam que passaria rápido, e já tem mais de um ano que a gente está aí nesse rolê, e eu queria saber da visão de vocês, de como educadores, como que isso impacta no ensino, na vida da criança, do adolescente que está aprendendo. O que vocês têm a refletir sobre isso? Quer começar? Pode começar, a gente faz a escadinha. Tá bom. Assim, quando começou a pandemia, eu ainda estava na escola, né? Eu comecei a trabalhar na escola como estagiária, então foi bem no comecinho do curso mesmo, eu já trabalhava em escola. E o início da pandemia eu estava ainda atuando na escola. Sempre atuei na educação infantil, né? Sempre com bebês. Eu trabalhava com uma faixa etária de 2 a 3 anos de idade. E assim, para mim é um pouco complicado visualizar o ensino de crianças da educação infantil à distância, né? Porque eu particularmente passei por uma pós-graduação à distância. Eu fazia presencial e por conta da pandemia ela, né, se tornou à distância, e particularmente para mim foi muito difícil. Por conta mesmo de você ter um foco e prestar atenção em tudo e conseguir captar todas as informações que eles estão te passando. E eu fiquei pensando bastante sobre como funciona para uma criança, né? É muito complicado. Então, assim, hoje que eu estou em consultório, o que eu mais estou recebendo é criança com dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque o ensino à distância, ele tem ali o seu percalço, né? Porque o professor, ele tem que se virar nos 30, digamos assim, num termo mais... Ele tem que se virar nos 30 para fazer o aluno prestar atenção. E com o adulto já é difícil, né? Que a gente desliga a câmera e o áudio e fica lá, às vezes, fazendo qualquer outra coisa. Imagina com uma criança. Que você tem que, por exemplo, uma das maiores queixas é sobre o processo de alfabetização. O processo de alfabetização em si, ele já é muito difícil. Ele começa na educação infantil, né, no Jardim 2, no termo da maioria das escolas. E depois ele vai ali para o ensino fundamental 1, né, primeiro e segundo ano, para se consolidar esse processo. E você vai imaginar como que funciona o professor ensinando uma criança a ler e escrever pelo computador. Tipo pois assim, é isso que eu fico refletindo muito sobre isso, porque para mim é meio que inconcebível isso. E sabe o que eu acho que também soma a esse cenário assim, de ser ruim? A família tem que estar ali em cima. E muitas vezes a família não consegue dar esse suporte, esse apoio, porque o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Às vezes o irmão mais velho não dá conta de auxiliar, às vezes nem tem esse irmão mais velho. Então, acho que esse processo é dificultoso por isso também. Eu ia tocar nesse assunto também, porque assim, eu vejo muito do pessoal que eu tenho em contato com criança pequena, os pais meio que já estão de saco cheio também, sabe? E aí aí gente falando em tirar filho de escola, sabe? Nossa, tem isso mesmo. De deixar, porque assim, eu sei o tanto que é chato, sabe? Eu falo assim, nossa, a experiência que eu tive com online enquanto eu tava no final do meu doutorado foi um congresso que eu apresentei online e a minha própria defesa de doutorado, sabe? E eu senti uma frustração grande, que eu morria de vontade de... Assim, a maioria das pessoas fala assim, que não quer ninguém na defesa. Eu não, era o contrário, eu queria um auditório cheio, sabe? E meu sonho era encher um auditório e ir lá e falar na frente do pessoal, mas não deu pra fazer. Mas o Lição viu, pelo menos nós conseguimos colocar umas 30... Quantas pessoas? Você encheu um auditório virtual. Encheu um auditório virtual. Foi pelo mas, Meet ou foi? Foi pelo Meet. Só que, assim, e aí os pais... Eu não gostei dessa experiência, sabe? Mas a gente tem que se adaptar, não tem outra forma. Mas eu fico pensando nos pais também, sabe? Isso aumenta a dificuldade. Porque se o filho não tem um incentivo... Sabe, eu não digo nem um negócio direto, mas um incentivo, sabe? Uma ajuda, uma coisa ali do lado. E às vezes nem é culpa dos próprios pais. Assim. O pai não tem obrigação de ser pedagogo, exatamente. né? Isso que eu ia perguntar pra Jasmine, pra ela contextualizar essa formação, isso. Né? Isso. Tem a formação. Isso, assim, chegou bastante esse questionamento pra gente. Tipo assim, mas eu não sou professora, eu não tenho paciência, eu não tenho o que você sabe fazer de sentar
e ensinar a criança e ter paciência com ela. Não tem. Quando eu vejo, eu já tô gritando, eu já tô brigando. E é aquela questão, eles não têm essa obrigação, eles não têm essa formação e o preparo para poder estar passando aquilo para a criança, né? Então, realmente tem se tornado bem complicado. Até aquela brincadeira dos memes, tipo assim, a câmera tá ligada, a mãe passa de pijama e aquela loucura dentro de casa, a mãe fazendo almoço, tentando ensinar a tarefa pro menino e o menino querendo sair para correr. E assim, a gente fala também muito que é muito complicado porque em casa... Na escola, você não tem estímulo, por exemplo, de outras coisas que você pode fazer. O ambiente influencia Porque demais, né? na escola a gente tem uma rotina. A criança estando na escola, ela já conhece a rotina. Ela sabe que tem a hora de correr, tem a hora de brincar, a hora do lanche, a hora da atividade. Então, assim, ela segue um cronograma. Em casa, tem a televisão, tem o tablet, o celular, o irmão, o cachorro, os brinquedos dentro do quarto, a cama, tem tudo para não deixar aquela criança sentar e assistir a aula, né? Sim. Então, a gente tem um contexto mais complicado. E nós já tem estudo já, fazendo esse levantamento do quão prejudicial foi a pandemia para a educação, né? E que a gente vai ter aí os próximos 5, 6 anos para tentar recuperar as perdas que nós tivemos agora. Então, é muito grave. E quanto mais a gente pensa, né? Quanto mais a gente olha nos prejuízos que a pandemia e essa má gestão tem causado pra gente, pior fica, né? Porque, assim, esse é um aspecto que eu não tinha notado. Eu tô percebendo isso aqui agora, conversando, sabe? E assim, eu fico imaginando também o tanto de coisa que tem. Uma defasagem que tem em cima, total, assim. defasagem. E é difícil pensar em, tipo assim, alguma alternativa para o que poderia ter sido feito diferente na questão do ensino, por exemplo. Foi né? tudo muito rápido, né, Alisson? Todo mundo teve que Sim. se adaptar de uma forma muito rápida. E tudo era provisório. Então ninguém achou que ia passar dos 2 anos. Então, assim, vamos fazer desse jeito aqui mesmo. Você pode ver até as próprias plataformas, né? Aham. Como elas evoluíram ao longo desse Sim. ano. No comecinho, E igual o foram. Alisson falou, vai durar uns 2, 3 meses, beleza, tal, gripezinha, teve até discursinho aí, mas... E era isso. Então vamos E fazer era do jeito isso. que dá agora, pra depois a gente... Isso. Que isso vai passar rápido. E aí não passou. Então a gente tá nesse não passou e o que fazer com E o que isso. fazer com isso. Então é a vivência, é a experiência de ver como é que vai acontecer. Até me questionaram recentemente sobre se eu apoiava o retorno às aulas, né? E assim, antigamente, no início da pandemia, eu ficava assim, gente, meu Deus, é um absurdo as crianças irem para a escola, porque realmente a gente estava numa situação muito grave. Ainda estamos, né? Estamos caminhando para uma melhora, assim, com mais vacinação, enfim. Mas a gente ainda está numa situação muito crítica. Só que hoje em dia não dá para você manter as crianças fora da escola mais. A Não dá. socialização, né? Não das tem crianças como. Tá super Então, assim, prejudicada. os casos, o nível de ansiedade nas crianças que desconta em alimentação, a criança, pela ansiedade, se torna agressiva, cria bloqueios emocionais. Então, assim, já não está afetando somente a aprendizagem mais, né? Está afetando o comportamental dessas crianças também. E não somente das crianças, né? Vamos falar também que, por exemplo, o trabalhador que tinha uma rotina de sair todos os dias e passar a fazer, né, home office, isso é complicado, é difícil a gente Demais. se adaptar com isso, Demais. né? De ficar isolado, de não poder sair, de não poder Sim. conversar. Isso é difícil. Não, tudo que você tava falando de ficar em casa e você tem as distrações e tudo, isso serve pra mim, por exemplo. Eu ia falar isso também do meu ponto de vista, porque eu Total. nunca tinha trabalhado. Então, eu cheguei, aí a integração foi online e tal. E aí, logo depois, começaram a liberar o híbrido, né, lá da empresa. Então, acho que tem uma limitação, e aí você tem que reservar. E eu falei pro meu chefe, eu falei assim, eu vou vir todo dia. Sabe, eu posso vir todo dia? Ele, não, pode. Aí eu vou todo dia. Eu só fico em casa quando eu tenho alguma entrega para fazer, alguma coisa que eu vou acordar mais cedo para começar. Porque eu trabalho com o desenvolvimento de sistemas, né? De aplicações e tal na parte de criação. Então eu tenho que dar as ideias e começar a produzir as telas para depois passar para o pessoal programar. Aí tem muita coisa de bloqueio criativo, sabe? Quando eu tô lá no escritório e tem um bloqueio criativo, eu levanto, tomo um café e converso 15 minutos ali com o pessoal, volto e volto melhor. Agora em casa, o que você faz? Sozinho. Eu moro sozinho. Pega um celular, quando você vê, passou meia hora, sabe? Aí você desespera, porque você já tá passando o seu tempo, você tem que
que cumprir e aí fica nisso. Então é diferente para isso também. Isso eu tô do ponto de vista de um adulto, agora para uma criança, sabe? Eu penso muito nisso também, porque eu com as aulas da pós, eu fico totalmente distraída. E eu fico assim, gente, eu entendo os meus alunos estarem distraídos durante as minhas aulas. Eu super entendo, porque eu, adulta, não consigo. Então é pensar em estratégias para que eles possam também protagonizar esse ensino, mesmo que virtual, né? E eu acho que se torna mais difícil na alfabetização porque não tem o lúdico, não tem o toque, não tem... Sabe? Porque eu acho que isso faz parte da educação e também. E é aquela coisa que, assim, a educação infantil, ela é totalmente permeada pela afetividade. Totalmente. Então, a relação do vínculo entre o professor e a criança é fundamental para que aquilo seja positivo e seja eficaz, sabe? Tanto é que, por exemplo, na minha atuação mesmo, uma das fases mais importantes para a gente é a adaptação escolar. Que é o momento em que a gente cria os vínculos, né, com os alunos, com as crianças. É aquela questão mesmo. Eu trabalhava com criancinha, então a adaptação tinha muito choro, né? Porque é de fato aquele desmame de separar a criança da mãe por um período de 5, 6 horas. E às vezes uma criança que nunca tinha ido para a escola, que sempre ficou com a mãe ou estudava sempre em casa. Então, para a gente, o principal nesse momento é pegar, acolher aquela criança e fazer com que ela confie na gente, né? Porque quando esse vínculo está estabelecido, a gente consegue ter uma confiança e ela vai colocar nós, como professores, como um exemplo. E a gente vai conseguir iniciar o processo educacional a partir desse vínculo. E a educação infantil é isso. E hoje, na pandemia, a gente não tem, né? A gente não tem o toque. E é tão interessante isso que na educação infantil eles têm uma professora para ensinar tudo. Então é a professora, é o vínculo que eles têm. Exatamente. No Fundamental 2, no Médio, não. É um professor para cada coisa, é tudo misturadinho, mas ali não. É a professora, é um ano que você vai ficar com essa professora. Existe isso que eu fico pensando também. Existe isso de uma espécie de vínculo maternal também com a professora, com a educadora? Olha, eu não vou mentir, não. Pra mim tinha, viu? Assim, não sou mãe, de fato, mas eles fazem uma transposição. Até as famílias mesmo, sabe? A gente tem que gerar um vínculo de confiança com as famílias, porque as famílias estão passando o bem mais precioso delas pra gente cuidar, né? E na educação infantil acontece muito isso, sabe? Por exemplo... chegava uma criança de 2 aninhos, pititiquinho, primeira vez na escola, e eu tinha que, às vezes, fazer todos os cuidados que a mãe faz para que ela pudesse se afeiçoar a mim, sabe? Sim. E assim, então eu dava mamadeira no horário que precisava até ela se adaptar à rotina da escola. Porque a gente passa pelo processo de adaptação escolar, ele leva ali uns 2 meses até a criança se acostumar que ali ela não vai ter a horinha da soneca mais, que ela tinha em casa. Ali, ao invés de tomar a madeirinha dela, ela vai lanchar junto com os amigos. Então, é todo um processo, sabe, de adaptação. E acontece isso mesmo, da gente ter que pegar a rotina da criança, se colocar como mãezinha dela durante o período para ela poder se adaptar. E aí, a gente continuar com o processo escolar. Bacana, hein? Bacana demais. Bom ponto de vista. Porque quando a Babi falou dessa questão, tem vários professores no Fundamental 2 em diante... E realmente na educação infantil, geralmente, eu não conheço nenhum homem que trabalha. Geralmente é mulher. Tem essa questão do laço maternal também, né? E é tão assim que, por exemplo, a gente tem várias nomenclaturas, né, para professora, no caso, depende muito da instituição. Uhum. Eu trabalhava em uma instituição tradicional, então eu era tia. Uhum. Eu sou tia também. Quando eu trabalhava com os pequenininhos, eles não conseguiam falar Jasmine, né? Uhum. Então eu ensinei tia Mini. E todos me chamavam de tia Mini, eu era conhecida como a tia Mini. E isso acontece muito, sabe? Deles... olharem pra gente como alguém da família, como alguém que eles se afeiçoam. O dia do aniversário a gente ganha presente, a Páscoa a gente ganha presente, tudo, sabe? Todo momento, assim, é parte da família e eu tô ali, eu tenho que presentear ela, eu tenho que agradecer a ela, sabe? Isso acontece muito na educação infantil. É um ponto de vista bacana. Sim, pois eu não tinha relacionado eu isso. lembro assim, eu lembro de mim, quando eu passei da 4ª série, que era uma professora só pra 5ª, que eram vários, foi meio que... Teve não vou dizer um baque, mas é uma diferença. Eu lembro dessa diferença quando eu saí do...
É tudo fundamental, né? Mas eu saí da 4ª pra 5ª série. Até mudou, tipo assim, na 4ª série eu estudava à tarde, na 5ª passou a ser Já de vai de manhã. manhã. 4ª série, Então que já hoje é o é 5º outra ano, coisa. né? A 4ª 5º série hoje que é o ano. 5º ano. E assim, aí já mudou de horário, já muda a rotina, e é uma outra adaptação também, né, pra criança. E acontece um distanciamento natural, assim, entre os professores e os alunos, assim, vai começando a criar uma relação. E aí, eu acho que Apesar aí já eles passa... ainda me chamam de tia, no no Fundamental nosso, nós 2, não aceitava, não. Inclusive, mas de novo, assim- vamos citar Maristela. Maristela de novo. Nós temos que pôr ela pra escutar. Ela tem que ouvir. Ela precisa, Ela precisa ver. ouvir o podcast. Não A Maristela podia- não chegou a aceitava. tia Maristela, eu não sou sua tia. Ela falou? Esse Ela tem seu falava? ouvido também. Olha só. E assim, aí a sensação mas que eu é tenho... importante o professor se Sim, posicionar aí nesse é porque sentido você vai também. mudando É uma importante. relação igual maternal, que a gente tá falando, pra uma relação mais de amizade e respeito. Isso. Eu diria, no meu ponto de E de vista é esse. compartilhamento, sim, de E de compartilhamento de conhecimento, conhecimento. de E aí quando nivelamento. você chega, por exemplo, já pra universidade, ainda acho que é mais ou menos a mesma sensação, mas você vai aprendendo. Aí quando você chega já pro ensino, pro mestrado, um doutorado, aí eu já tenho uma sensação mais de troca de conhecimento direta. Porque meio que, assim... Tá que tem muitos problemas. Vou criticar aqui a academia de novo, que eu gosto de falar que é muita soberba e disputa de ego, mas vocês estão no mesmo patamar, sabe? Vocês têm um conhecimento disposto ali que ele tá ali e você tá num mesmo nível. É porque- O pessoal acha que não, acha que quem tem um doutorado ele é superiorzão, mas não é. Eles estão ali no mesmo nível e aí vira uma troca de Porque você já conhecimento. tá... O próprio aluno já tá produzindo o Isso. conhecimento, né? É diferente, né? Você, comparando agora o basicão, que você tá só aprendendo, depois você tá difundindo também já, né? Difundindo e produzindo, você já sabe como é que ele é feito. Você já é tratado como um profissional que está gerando conhecimento. Isso. Como né? pesquisador mesmo. E assim, Isso. aí eu tenho também outra Pesquisa. sensação, que pelo menos, até na universidade, acho que ainda tem essa sensação meio que, acaba sendo uma cobrança que eu tô falando de mim, né? Que eu mesmo tinha, de, como é que eu digo, de estudar porque eu tinha que estudar. Depois do mestrado, doutorado, não. Eu tô ali porque eu quero. Então é diferente você escolher as matérias que você vai fazer, sabe? Ou eu quero fazer essa daqui porque minha pesquisa eu vou pra essa área, então eu vou fazer essa matéria. Isso é bacana também. Ter essa liberdade de escolher aquilo que quer estudar, né? No ensino superior é um ponto positivo. É isso. Agora deixa eu puxar um pouquinho pra trás e falar de um assunto também que eu queria tocar nessa hora que a gente entrou aqui, de pessoal em casa, tendo aula, um assunto assim que é até meio polêmico, que é o homeschooling, né? Ou ensinar em casa. Não sei como é que Ensino tem algum doméstico. ensino doméstico, isso. Doméstico. Como é que é isso, Jasmine? O seu ponto de vista e algum estudo, alguma coisa em cima, se você conseguir falar pra gente? Então, esse aí é polêmico. É Polêmica. Tem muita divergência. Eu, particularmente, assim, eu compreendo pela escolha da família, né? Porque a família que está ali responsável, eu compreendo, mas particularmente eu não defendo. Porque o homeschooling, ele é feito pelos pais. E como nós falamos mais cedo, os pais não têm a formação específica e própria para ensinar, né? E a gente tem toda uma didática, né? Os professores aqui sabem que a gente passa por uma graduação que ensina didática, como você vai ensinar. A gente aprende como ensinar. Isso tudo para ensinar as pessoas, né? Sim. Seja qual faixa etária elas estiverem. Mas não tem esse preparo. A escola, ela tá organizada para ensinar. Então, a gente senta todo final de bimestre, faz o balanço, avalia a criança numa perspectiva profissional, né? De que você realmente tem uma formação para avaliar aquele desenvolvimento. Chega no final do ano, você já senta de novo, faz o balanço do ano e programa o ano todo, o próximo que vai vir. Então, você sabe de conteúdos que são denominados por documentos oficiais do Ministério da Educação. Então, assim, é um preparo que a gente tem para estabelecer o que a criança precisa aprender, como ela vai aprender, e nesse decorrer todo, sabe, de metodologias e formas de ensino e adaptação, tudo isso. Então, o homeschooling não tem isso. E um ponto que, assim, eu vou martelar, o homeschooling não tem interação. Criança, todos nós, né, seres vivos, nós aprendemos a partir do social, Sim. né? A criança, ela aprende a falar porque ela vê os pais falando. Ela aprende a se comunicar porque ela convive com outras pessoas e vê elas comunicando, né? Então, assim, ela aprende regras sociais na convivência.
Então, a convivência, a interação, ela é fundamental. E o homeschooling não tem isso. A primeira noção de sociedade que a criança tem é a escola. Só Isso, pensar sim. qual é a função da escola. Não é só você passar conteúdos para criança. É muito além disso. Vai muito além disso. Eu falo, tipo assim, lógico, eu sou especialista na minha área de engenharia, mas o que a universidade me trouxe, assim, que eu posso destacar de melhor foi a maneira de pensar. Sabe? É ensinar como pensar e que eu tenho que questionar as coisas. Isso daí, quem não passa por uma experiência dessa dentro da universidade pública, eu vejo que é meio difícil a pessoa desenvolver esse senso. E assim, e a criança é o primeiro contato, né? Além disso, é tipo o contato social total. Sim, e essa questão do contato social tem a ver com a diversidade também. Você ter contato com pessoas que são diferentes de você. E geralmente, aí também pode ser uma fala um pouquinho preconceituosa minha, mas geralmente o pai que quer educar o filho no homeschooling, ele está preocupado com essa diversificação. Ele quer que o filho pense igual ele quer manter o filho na bolha ali isso, dele. ele Conheça quer colocar aquilo que ele acredita. o cabresto, geralmente parte assim, como o Alisson falou, pode ser uma premissa meio conservadora, mas parte de pais conservadores, que querem impedir que o filho veja outras realidades, que ele tenha essa noção de mundo, que fique ali. Então a escola é um meio muito importante de interação, não sei mesmo, se como a Jasmine falou. Mas a maioria dos pais, ele quer que o filho seja uma versão melhorada dele, né? Uhum. E assim, isso é muito ruim, no meu ponto de vista, sabe? É egoísta, né? Egoísta, Fala assim, o que eu não tive, ele vai ter, sabe? Por aí. Eu não sei se esse é o caminho, né? É aquela questão, às vezes, da gente transpor as nossas vontades para os nossos filhos, né? De Futuramente. espelhar, Tipo assim, né? nossa, o que eu não fiz, eu quero que meu filho faça. O que eu não tive, eu quero proporcionar para o meu filho ter. E, às vezes, esse não é o interesse da criança, né? Às Sim. vezes, o interesse é outro. Né? A projeção do que das minhas Exatamente. frustrações nele. Então, né? às vezes, o interesse é outro, totalmente diferente. E a gente precisa, né, tá ali se adaptando. Então, para mim, escola é ensinar a criança a dividir, é ensinar a criança a ver o diferente, a aceitar o diferente, sabe? É fundamental. A escola é um processo fundamental no desenvolvimento infantil. E quando a gente fala também de diversidade, de ver o diferente, aceitar o diferente, aí a gente entra também na questão do ensino especial, que você trabalha com isso também. Para a gente colocar um início nesse assunto do ensino especial, vamos falar sobre as nomenclaturas? Como que é a maneira correta de se tratar a pessoa com deficiência? A gente chama de PCD, as pessoas com os transtornos. Fala um pouquinho disso para a gente não dar fora na hora de falar as palavras. É complicada essa questão de nomenclatura, porque mudou muito, né? Assim, tá sempre mudando. Eu até comentei mais cedo a respeito do uso do portador de deficiência física, né? Que não se usa mais porque portador remete a uma doença e a deficiência não é uma doença, né? É como se estivesse carregando alguma coisa, né? Você está portando, você está portando uma carteira, você está portando uma deficiência também, né? Então a gente tem que tratar uma pessoa com deficiência, né? Isso engloba também alguns transtornos, né? Que entram dentro dessa característica de deficiência, que trazem déficits cognitivos, né, que tem outros comprometimentos diferentes do físico, mas também são apresentados como uma deficiência. Ou uma pessoa com transtorno, que a gente entra dentro do espectro autista, né, que é um transtorno do espectro autista que tem os comprometimentos, uma pessoa com TDAH, né? Então, assim, a gente vai entrando nessa perspectiva dessas nomenclaturas e a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Para não tratar com desrespeito ou, às vezes, um menosprezo, né? Porque é normal, né? A deficiência, pessoas com deficiência fazem parte da sociedade, então isso é normal, tem que ser tratado de uma maneira normal. Dentro do curso de engenharia civil, quando a gente estuda projetos arquitetônicos, a gente estuda projetos com acessibilidade. Então,
Eu aprendi a nomenclatura PCD, que é a pessoa com deficiência, para você tratar com normalidade essa diferença. Sim. É exatamente isso que a gente estava falando da função da escola. É porque o que acontece? Essa diferença de nomenclatura, ou às vezes o olho torto de não saber como lidar com uma pessoa, né, que apresenta alguma dificuldade, alguma diferença, é justamente porque não teve contato, né? Porque quando a gente tem contato, a gente lida com naturalidade. Eu falo, por exemplo, comigo, eu tenho contato com muitas crianças autistas de amplos comprometimentos, algumas mais graves, outras mais leves. Quando eu vejo uma criança dando uma birra, digamos assim, que a gente chama de comportamento desorganizado, para não falar que é birra. Eu tá com aquele comportamento... um comportamento disruptivo. Quando a gente tá quando eu vejo, para mim eu trato com naturalidade, né? Até porque quando a gente estuda, por exemplo, sobre a infância, a birra é somente a criança expressando a sua vontade, né? E nós adultos que vamos moldar ela, tipo, mostrar como que ela tem que lidar com essa frustração, né? Com essa emoção que ela tá sentindo. Porque a birra... É a maneira que ela sabe de fazer isso. E parar de ver a birra como algo, esse menino é mal educado, esse menino não sei o que. Não, porque é a maneira como ele vai se expressar, por exemplo, né, a criança, ela quer um brinquedo. Ela não sabe que existem valores para comprar uma coisa. Ela apenas quer. É um desejo, é uma emoção. Ela quer. Ela não vai saber se manifestar de outra forma, a não ser chorando, gritando, deitando no chão. E isso, assim, a gente tem que saber lidar, porque somos nós mesmos, adultos, que vamos virar para ela e mostrar o valor das coisas, ensinar como que a gente contorna uma situação, que não é chorando, não é gritando, não é dando birra que ela vai conseguir as coisas. Então, é assim, é nós que somos os mediadores, né, disso. Então, assim, é lidando com isso que a gente torna natural. Então, você olhar e você difundir o conhecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui, falar um pouquinho, para as pessoas terem acesso e saberem a forma correta de fazer, né? Porque às vezes também é muita desinformação, né? Sim. Eu mesmo, como adulto, de vez em quando eu tenho vontade de dar umas birras, mas acho que não fica muito... Não fica bom, não fica muito bacana. Não, tem adulto que ainda dá birra. A gente tem sabe, maneiras diferentes de dar birra. Foi a falta de educação emocional. Mas assim, agora tendo introduzido os conceitos e tal e falado um pouquinho, como é que ficou essa questão, que eu acredito que seja um pouquinho mais complicada, da pandemia para esse tipo de ensino? Eu posso contar um caso antes da gente entrar nesse assunto? Porque eu acho que entra muito no âmbito da desinformação que as pessoas têm. Eu tinha um aluno autista, ele cursava o 8º ano, assim. E a gente foi na UFG, para ir no Espaço das Profissões. Quando a gente chegou lá, ele teve uma crise muito, 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 muito feia, assim. Porque era um lugar diferente, era barulho, ele não gosta de barulho. Então, assim, eram outras pessoas, outro ambiente, ele não estava acostumado com aquilo ali. E ele tinha uma monitora, né, que sempre acompanhava ele, que era a pessoa que ia. E ele começou a dar uma crise muito feia no meio do evento, assim. E aí, ele empurrou uma outra criança. E o pai dessa criança foi muito, muito, muito agressivo comigo, me perguntando da seguinte forma: por que você trouxe esse aluno para cá? Se ele é assim, então que deixe ele na escola. Então, olha o que a desinformação não faz com as pessoas, né? Porque ele estava no momento de crise, era um momento que todo mundo tinha que acolher, era um momento que todo mundo tinha que ter preparo. Num ambiente acadêmico como aquele, que as pessoas que estavam frequentando ali não eram pessoas que não sabiam das coisas. Aquela pergunta me doeu muito e eu pensei, gente, nós temos ainda muita coisa para aprender. Por que você não deixou seu aluno, então, fora da excursão? Como assim? Como que eu ia deixar ele fora, aí sabe? A gente já vem... Eu sou um pouco revoltada. Muito, Mas tem que ser. Mas você pode expressar a sua revolta. Eu cheguei em casa aquele dia acabado. Eu pensei, não é possível. Não revolta e dá birra igual eu faço, não, mas você pode expressar. O que foi bom é que assim, a turma era muito unida. Então, eles acolhem muito ele. Então, os alunos, não, gente, o que é isso? Então, todo mundo foi, acolheu e tal. Mas foi muito revoltante, sabe? Essa situação, assim, de exclusão, marginalização dele. O que esse pai fez foi excluir. Né? E não é o que a gente quer. Porque incluir é o quê? Ele se desorganizou, porque isso acontece, ele tinha uma sensibilidade, ele se desorganizou. E o nosso papel enquanto sociedade é ensinar ele a viver nesse ambiente que vai incomodar ele. Basicamente é isso. Porque o barulho incomoda, mas ele vai aprender a viver naquilo ali. Porque tudo é hábito e adaptação.
É o que a gente faz na terapia. A terapia é ensinar a criança a viver. Entendeu? Até autonomia. Você se incomoda com barulho, então eu vou colocar o barulho bem baixinho. Depois eu vou aumentando, vou aumentando, até você se adaptar. Pronto, adaptou, vamos pro próximo passo. Esse é o ponto da inclusão. E a nossa sociedade ainda, infelizmente, não está preparada. Eu me lembro que a gente gostava muito de ouvir música nessa turma e ele não gostava. Aí a gente fazia isso mesmo. A gente falava, Arthur, então a gente vai colocar um pouquinho mais baixo para você ir... Pra todo mundo ouvir a música, né? E aí dava certo, sabe? Mas é tudo adaptação, é tudo uma questão de incluir mesmo, de tratar com afeto, com amor, assim. Eu acho que é isso, né? E, assim, vamos voltando pro assunto. Antes da gente entrar nesse assunto do especial, e aí eu vou pedir pra ela, pra Jasmine falar pra gente, porque, assim, até dúvida minha também, porque pouco se fala e a gente tem que perguntar as coisas também para deixar claro para o pessoal entender, sabe? Então, para dar uma caracterização, assim, para a gente do que é esse espectro da criança autista, o que é o autismo, sabe? Você falou que você trabalha com crianças que têm vários graus, né? Tem vários níveis. Para contextualizar, porque aí a gente, deixando isso bem explicadinho, a gente parte para a parte essa que eu tô com dúvida também E eu até problematizei com os meninos mais cedo, que isso era uma coisa que, por exemplo, eu deveria saber também, mas na universidade a gente não tem acesso a isso. Não. Se a gente não Eu falo pela minha formação, porque assim, eu formei em uma excelente instituição, sou apaixonada pela FG. Também. Vou voltar para lá em breve. Mas, FG Lovers. né? Mas tem essas falhas, né? Eu até estava questionando esses dias a respeito, por exemplo, do programa de pós-graduação, que eu estava olhando as linhas de pesquisa e tal. E dentro da educação não tem uma linha de pesquisa na inclusão. Infelizmente, não tem. E assim, é uma coisa que eu gritava já quando eu estava na graduação e hoje eu estou tentando encaixar um projeto de inclusão em alguma das linhas de pesquisa. Estou tentando, vou ver se eu vou conseguir. Não, vai dar certo. Mas assim, a gente precisa falar sobre isso, sabe? E lá na faculdade mesmo eu tive que buscar núcleo livre para conseguir ter esse conhecimento. Foi quando eu comecei mesmo a fazer pesquisa. Aí eu fiz pesquisa com o autista no mercado de trabalho, de fazer um levantamento sobre as políticas, como que é a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E foi onde eu fui me interessando, né? Então, o transtorno do espectro autista, a gente fala espectro justamente por ter vários graus, né? Então, a gente tem ali o leve, moderado e severo, 1, 2, 3. Que são níveis de comprometimento. A gente fala que no autismo existe uma tríade de comportamentos, de características que são comprometidas com o transtorno. Que é dentro dos comportamentos, que a gente chama de comportamento restrito e repetitivo, interação social e comunicação verbal e não verbal. São os 3 pontos que o transtorno afeta, né? Por exemplo, dentro dos comportamentos restritos e repetitivos, muitos autistas apresentam uma grande rigidez de comportamento. Tem uma rotina e essa rotina não pode sair porque ele se desorganiza. Por exemplo, ele tem a rotina de levantar, acordar, tomar café. Às vezes é sempre o mesmo tipo de alimento porque tem seletividade alimentar. E não consegue fazer essa troca, vai para a escola, na escola faz isso, senta sempre na mesma cadeira, sempre da mesma forma. Se você coloca ali um médico no meio do dia, ele se desorganiza. Então, muitas vezes o que a gente faz é tentar inserir essa informação com antecedência, para ele se acostumar e se adaptar. Os comportamentos repetitivos que a gente fala. Às vezes, muitos autistas, eles têm uma questão de ansiedade, e essa ansiedade é apresentada como estereotipias, que a gente fala que são movimentos, por exemplo, flapzinhos com as mãos, balançar bastante as mãos, ou fazer algum barulhinho com a boca, movimentos repetitivos que fazem com que ele acabe descarregando aquela ansiedade, sabe? É como se fosse uma obsessão mesmo que eles têm. Comunicação, não consegue olhar no olho em muitos momentos, aquela comunicação é sempre assim, a fuga do olhar, não olha, não concentra. Cabeça baixa. Cabeça baixa. Às vezes também pode ter comorbidades, outros problemas associados que aí comprometem também o desenvolvimento da fala, né? Tem a dificuldade de interação,
que a gente fala assim, nossa, mas aquela criança não mistura com ninguém. Não, ele tem dificuldade em interagir, em ter contato, em brincar com outras crianças, em conversar quando é adolescente, aquele adolescente mais recluso, mais fechado, que não se comunica, que não interage, justamente por isso, né? E aí a gente tem a gravidade, no caso, que a gente fala com as comorbidades, porque também vem outros problemas associados. Existem muitas pessoas autistas que têm apraxia da fala, que é o que impede aquela criança, às vezes, de desenvolver a linguagem oral. Então, tem que ser trabalhado com terapia. Apresenta TDAH, né, que aí já vem para hiperatividade, o déficit de atenção. Apresenta o TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Então, a gente já tem um problema ali no comportamento que é muito mais elevado. Às vezes, vem com DI associado à deficiência intelectual. E isso é o que faz trazer aquela gravidade, né? E pode vir com dificuldades motoras também. Então, assim, é um leque, sabe, de informações. E por isso é tão difícil de identificar. Por quê? Porque o autismo não é uma deficiência que você bate o olho e você vê. Você não vê. Você, no decorrer ali do momento que você tá, você vai observar algum comportamento e você vai. Mas tem alguma coisa diferente. Uma coisa que o pessoal fala também, que eu já vi, assim, que existe isso de, por exemplo, uma pessoa autista, ela desenvolver meio que uma outra habilidade. Eu sei que tem outras síndromes que a pessoa, ela desenvolve muito uma habilidade, sabe? Mas as outras, ela tem uma dificuldade, não consegue realizar atividade simples sozinha. Existe isso no autismo ou não? É outra coisa? Existe, que a gente chama de, às vezes, associada a altas habilidades. Em algum ponto específico, aquela pessoa ela é muito boa. É isso que eu entendeu? Tipo assim, eu tenho muita dificuldade de interagir com as pessoas, mas eu sou apaixonado em engrenagens. Eu monto várias coisas. E então, assim, existe sim habilidades em que eles se sobressaem, tá? Até o que antes algumas pessoas chamavam de síndrome de Asperger, né? Que hoje a gente engloba dentro do autismo mesmo, né? Antes era dividido, hoje está dentro do transtorno. Só que é um grau mais leve, que é um comprometimento bem menor. E aí, geralmente, eles são extremamente inteligentes em alguma área específica, né? E isso existe, de fato, que eles têm um desenvolvimento para alguma habilidade que eles são extremamente bons. Outra coisa também, assim, por exemplo, fala-se... acho que na escola mesmo a gente estuda isso, que a síndrome de Down é causada por um erro de cromossomo, uma trissomia, não é? E o autismo tem alguma... Como 21. O autismo tem alguma coisa assim que fala assim, a causa desse tipo de transtorno? Existem, assim, hoje a gente não tem uma comprovação muito, sabe, assim, palpável. Tipo assim, não, é certeza que é isso. Mas hoje os estudos caminham muito mais para uma teoria genética, que de fato é algo genético. Existem muitas divagações a respeito de que é causado pela vacina. Mas essa já nem assusta nem falar, mais, né? Isso aí já nem surpreende. A água da cidade, a mãe bebê. Até de histórico, assim, eles antigamente, né, enquanto se estava estudando mais sobre o autismo, eles chamavam de teoria das mães geladeiras, que as crianças se tornavam introspectivas porque as mães eram mães frias. O que é uma judiação, né? E sempre com as na mães. Mãe, né? Coitada, sempre né? a mãe, sempre... E eles falavam muito isso. E hoje a gente já caminha para uma teoria genética. Pois se é genética, pode ser o pai, então. A mãe, jogar pra a mãe já Às tá vezes com a dificuldade, né, Sim. ainda tem essa das particularidades do filho, Sim. ainda ter que ouvir esse tipo de Exatamente. coisa, né? Isso é muito grave. É grave. Isso é muito grave. E aí hoje Ainda a gente tem a caminha mais culpabilização. para algo genético mesmo. Sabe? Certo. Até assim, por exemplo, pais que têm o primeiro filho autista já avaliam a questão do segundo filho, porque há uma possibilidade de também vir com transtorno. Então, assim, a gente já tem encaminhado para uma teoria mais genética mesmo. Bacana. Eu acho que ficou bem explicadinho agora, hein? Nossa, muito bom, Agora- inclusive, maravilhosa. 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 Parabéns de novo. E agora a gente pode ir com toda a propriedade para falar do ensino à vai, distância né? pro Agora pessoal vai. assim, em especial o pessoal autista, sabe? O ensino à distância aplicado
para o pessoal autista e para outros tipos de PCD também? É muito difícil. Já vou falar assim, porque assim, se tá difícil para uma criança neurotípica, é uma outra informação que eu vou trazer. A gente não fala normal. Tem muita gente que ainda confunde. A gente não fala crianças normais, né? Que não tem eu o esqueci de transtorno. perguntar isso. Eu gostei do neurotípico. É neurotípico, que tem um Chegamos desenvolvimento à típico. nomenclatura. Entendeu? Porque a gente... A gente hoje de manhã, a gente tava pensando... Mas a gente qual- acaba falando, não tem como. É o que Não, mas agora, neurotípico. É porque, neurotípico. assim, se a gente traz o normal, a gente tá trazendo um parâmetro e a Sim. gente não tá comparando nada, né? Então, assim, é uma pessoa com desenvolvimento típico e uma pessoa com desenvolvimento atípico. atípico. Isso aí é Pronto, bacana nossa. que, de novo, se Perfeito. quiser Muito bom, explicar muito na bom. minha cabeça, quando fala um negócio desse, já vem a curva de Gauss, bem assim, ó, pau na cabeça, assim, eu agora já entendi tudo. Já foi. Não, mas muito, Cada um com muito seu bom. então, né? pensamento, Cada né? um na sua área, né, Jasmine? Mas, assim, eu acho muito difícil o EAD para criança com algum tipo de deficiência. É muito complicado. Porém, eu tenho até um caso específico de um paciente que ele fez a alfabetização lindamente. Que Tá na lindo, transição para a que letra ótimo, cursiva, que que assim, ótimo. nem todos conseguem fazer essa transição por conta das suas limitações. Mas ele está fazendo a transição, está fazendo ali um início de uma alfabetização. E eu, assim, eu estou extremamente satisfeita, sabe? É um caso de sucesso, muito mesmo. Ele desenvolveu demais. Mas na pandemia ele aumentou o nível de terapia, né? Como ele já não estava na escola, a gente teve um bombardeio ali de intervenção para que ele viesse desenvolver. Mas, infelizmente, é um caso isolado. Né? Porque, assim, se a gente for observar, a maioria tem tido muita dificuldade. Então, assim, se já tinha dificuldade antes, agora tá muito pior. Se no real, né, entre aspas, já era difícil, Isso. imagina no virtual. Eu tive casos de alunos que não estão frequentando a escola, por exemplo, que os pais preferiram não tirar. Porque era um processo difícil, o aluno nunca que ia ficar parado ali na frente do computador, nunca que ia, assim, né? Naquele contexto, não nunca de nunca, mas naquele contexto ali. Então resolveram desistir. Mas nós temos alguns casos também que foram bem positivos, que a gente deu muita atenção e fizemos uma coisa diferente. Então, só concluindo a linha de raciocínio, eu acho que tudo é uma questão de adaptação, tudo é uma questão de metodologia, de entender a individualidade do aluno, de entender o que ele precisa naquele momento. E não segregar e excluir. Sim. Que é o que, infelizmente, acontece, assim, na maioria dos casos. Nesse ponto eu tenho, assim, uma contribuição. Eu falo muito para todas as pessoas que estão comigo, que convivem comigo, as professoras que trabalham comigo, sobre a capacitação do professor, né? Do profissional da educação. Porque a gente, cada dia a gente vai se deparar com uma dificuldade diferente. Com uma criança que vai apresentar alguma coisa que vai colocar a gente assim, Porque contra a nada é parede. linear, né? Não é assim, esse é assim. Não, tudo tem sua Não especificidade. Por né? exemplo, Não o tem- autismo tem um amplo espectro. Se o profissional não estiver preparado para entender cada um dos contextos, ele não vai saber lidar com a situação. E a inclusão precisa de pessoas com informação. Para que a inclusão aconteça, de fato, as pessoas precisam de informação. E o que eu falo é, tipo assim, não somente os profissionais que estão envolvidos diretamente com a inclusão, que os terapeutas, fono, psicóloga, ou os profissionais da escola, da instituição que a criança está inserida, ou a família, não é somente, entendeu? É a sociedade, é você estampar aí para todo mundo conseguir ver, é assim que funciona, é assim que deve funcionar. Tipo assim, a gente conseguir se colocar no lugar do outro, sentir a dor daquela família, ter empatia e conseguir promover informação para que não aconteça de novo, sabe? Porque é muito triste se a gente fosse colocar no lugar dos pais, que a gente falou mais cedo, que tem uma perspectiva, né, para a vida dos filhos. Porque eu imagino que quando os pais recebem a notícia que vão ter uma criança, você já pensa num futuro, você pensa no que aquela criança vai poder construir, o que ela vai... expectativas dentro daquele ser, E aí né? chega uma criança com limitações, isso é difícil para os pais, que a gente chama de luto, né? Que é o que os pais passam quando recebem o diagnóstico das crianças. Então, assim, é muito difícil. E é esse o ponto, é a gente difundir informação para as pessoas terem conhecimento mesmo.
Achei bom que agora levantou uma bola, eu vou passar pro Alisson pra cortar ela aí, desse negócio da inclusão. E perfeito a sua fala. Não, perfeito. Então, eu tenho uma experiência de vida mesmo, que eu tive um colega desde a pré-alfabetização até o fim do ensino médio, que ele possui síndrome de Down, ele tem síndrome de Down. E assim, foi uma experiência longa, a gente teve uma convivência realmente de tipo assim, todos os colegas do pré até o fim do ensino médio. E então, assim, eu acho que foi muito positivo para entender as diferenças de todos, as limitações, não só dele, as nossas também, porque a gente tem as nossas limitações e quando a gente convive, né, quando a gente tem esse convívio social, a gente aprende muita coisa também. E tem essa questão, existe esse debate sobre o ensino especial, se ele tem que ser, vamos dizer assim, no mesmo colégio, na mesma instituição, junto com todo mundo, ou se tem que ter uma instituição separada. Até que ponto isso é uma forma de segregar, até que ponto pode ser interessante de alguma forma, porque os profissionais são mais especializados, mais dedicados para trabalhar com isso. Eu, particularmente, aqui no alto da minha ignorância, eu não tenho uma conclusão própria sobre isso. Eu enxergo prós e contras, né? Mas assim, antes dela falar, no seu ponto de vista, do seu colega, como é que foi isso? Da turma, de você, da percepção que você tem dele também ali, dele adquirindo conhecimento, das dificuldades dele, sabe? Então, eu acho também que o caso dele possa ser considerado uma exceção de certo ponto, porque a família dele teve condições de colocar ele num colégio particular, para que tenham uma questão de estruturação, e o colégio... Eu acho, inclusive, que isso é lei, se eu não estiver enganado, que o colégio tem que colocar uma pessoa para acompanhá-lo durante o aprendizado, né? Uhum. Ele sempre teve isso. Inclusive, por muitos anos, foi a irmã dele. Eu acho que você não vai importar, né, Camila? Eu te admiro demais por todos esses anos aí de convivência. E ela também é uma pessoa super massa e era como se tivesse entre aspas um segundo professor dentro de sala, porque a Camila ajudava todo mundo também, a gente trocava experiências e assim, o Kalil, ele é motivo de orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido e convivido tanto tempo com o Kalil. Ele terminou agora a graduação dele. Ele se formou em Geografia pela UFG, vestibular ampla concorrência, normalzinho, e terminou. Então, tipo assim, eu sei que existem as dificuldades, as limitações, mas eu conheço a capacidade dele. E na minha perspectiva, para ele foi positivo ter convivido com a gente. Assim como para a gente também foi, porque eu enxergo essa questão da inclusão dentro disso. Então, a proposta da inclusão é colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Sim. Porque dessa forma você vai estar realmente incluindo aquela pessoa. Eu lembro até na faculdade a gente tinha uma imagem que a professora mostrava pra gente, que era um círculo. Aí era assim, era um círculo, e aí fora desse círculo tinha um círculo com as pessoas com deficiência. Uhum. E estavam separados, né? Que é a proposta da educação especial. De ter uma escola especial. Porque aí você tem uma escola com neurotípicos e uma escola com atípicos, né? Tá. E aí tinha um outro círculo, e dentro desse círculo tinha um círculozinho com as pessoas com deficiência.
E aí, ainda assim, não era o nível que a gente queria, porque eles ainda estavam dentro da sua própria bolha. E depois, uma outra imagem de um círculo com todo mundo misturado. Esse é o processo da inclusão, né? Real. É todo mundo junto. Aí a gente tem vários percalços, né? Mas a inclusão, de fato, ela acontece com uma escola que tem todos os tipos de pessoas, né? Sim. Com todas as diferenças. Aí a gente vem, os percalços, tem que ter estruturação, como você falou, né? Por exemplo, tem uma pessoa com deficiência física. A escola vai ter que fazer essa adaptação para se adequar àquela pessoa, né? Sim. Tem uma pessoa com deficiência visual. A escola vai precisar se adaptar para poder atender a demanda daquela pessoa. Um autista, uma criança com TDAH, a escola precisa se adaptar para isso. A escola, os profissionais, enfim. É porque o ideal é a escola não precisar se adaptar, ela já ser própria Isso. para absorver todo mundo, né? Mas Promover um ambiente de inclusão, né? É importante. Isso aí falta. Aí o que acontece? Que a gente tem uma outra proposta que é a criança estar na educação, no ensino regular, em um turno, e no contraturno ela está em um espaço especial, né? Que, por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem a Pestalozzi, o CRE, né? A gente tem esses lugares que fazem esse contraturno. Então, em um turno a criança está na escola, no ensino regular, né? Ela vai estar trabalhando toda essa inclusão, e no contraturno essa criança vai para uma outra instituição para ter um atendimento específico. Isso aí também não precisa ser, por exemplo, de associações, né? Pode ser, por exemplo, em um turno está na escola, no outro turno está nos consultórios, né? Nas terapias, que é o que acontece com a maioria dos meus pacientes. E isso acontece. E na rede pública a gente tem uma modalidade chamada AEE, que é um ensino especial, né? Que a gente tem profissionais concursados que trabalham diretamente com isso. E é no contraturno essa proposta. Então, nas escolas públicas, a criança fica em um turno no ensino regular, e no outro turno ela faz um acompanhamento especializado, né? O atendimento educacional especializado, que aí a gente já vai trabalhar as habilidades faltantes, né? E quando a gente está no ensino regular, a gente trabalha a inclusão, a interação, a socialização, enfim, trabalha todas as outras modalidades, com estímulos, é claro, na aprendizagem, e depois a gente foca na dificuldade daquela criança no contraturno. Então, mais uma vez, novamente, me parece que a solução das coisas e a tendência das coisas é um equilíbrio. Não tem o bom e o ruim, né? É o equilíbrio. É você conseguir juntar a melhor parte dos dois e trazer, para possibilitar para essa criança, para esse ser humano, uma oportunidade de estar incluso, sabe? É triste falar isso, né? De que a pessoa os pais, no caso, né, tem que lutar para a criança estar inclusa. E eu fiquei pensando muito na questão econômica também, quando você citou as inúmeras terapias, né, e outras coisas. Desculpa, gente. E outras coisas, porque é caro. É tudo muito caro. Eu sei, assim, porque eu acompanho muito de perto alguns alunos, e os remédios são caríssimos, os tratamentos são caríssimos, mesmo pela desinformação e pela... Então eu fico pensando, será que existem projetos públicos para que ocorra isso, ou é algo... Então, por exemplo, aqui a gente tem os exemplos que eu citei, né? Tem a Pestalozzi, tem o CRE, que são... A Pestalozzi é uma associação. O CRE também, a gente tem ali pelo SUS, né? Os atendimentos acompanhados ali pela rede pública mesmo. E assim, é realmente muitíssimo caro, né? Os tratamentos, eles são muito caros. E aí existe também alguns familiares que têm planos de saúde e entram com liminares. E hoje em dia isso é muito comum. Igual eu tenho os atendimentos com crianças autistas, e muitos de liminar, que entram na justiça para ter o direito de conseguir as terapias pelo plano de saúde. Então o SUS é um caminho também, né? Sim, hoje em dia tem mais terapias. É difícil? É difícil, não é fácil. Então, assim, é um processo muito complicado, sabe? Como eu falei, a gente tem um preparo para a sociedade que ainda não está pronta, mas o ideal é a gente tentar melhorar, claro. né? Eu acho que
as instituições públicas, as políticas públicas têm que caminhar para isso. Legislação, tudo mais, tem que caminhar para isso, para buscar essa evolução no sentido da inclusão e de inserir essa pessoa na sociedade. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que a gente quer apontar para a gente finalizar esse... Eu acho que só nesse ponto das políticas que você mencionou, agora a gente já tem alguns pequenos ganhos, mas nós temos. Temos, por exemplo, a da carteirinha para autista, não sei se vocês já viram, que é até uma lei baseada no filho do... Ai, gente, me falhou o nome. É um apresentador da televisão. É o Marcos Marcos Mion. Mion. Isso, Marcos Mion. É baseada no filho dele, a lei carrega o nome do filho dele. E temos, por exemplo, as filas preferenciais. A pessoa com transtorno do espectro autista, ela pode entrar em filas preferenciais de lugares públicos, né? Justamente pelas suas dificuldades. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai Parece conquistando. pequeno, mas é grande. Mas né? é muito grande, Sim. né? De passinho em passinho. né? De É isso. degrau em degrau, É as isso, coisas gente. vão se fazendo. Jasmine, a gente te agradece muito. Aprendemos demais aqui. Nossa. Eu Demais tenho certeza mesmo, que o demais. Alisson e Enriquecedor. a Babi também, do mesmo jeito, sabe? Enriquecedor. E todos E- os ouvintes. E todos os ouvintes. Esse que é o que eu comecei. Que eu falei é a gente ser o espelho, né? A proposta do podcast também é a gente ser esse espelho. É pegar o conhecimento, discutir aqui e dividir pro pessoal ouvir. E gerar um material que eu falei isso, que uma das propostas iniciais do podcast é daqui uns 10 anos a gente escutar isso aqui. sabe? E aí vai lá assim, gente, como é que... Jasmine, depois de 10 anos, como é que tá isso? Olha, lembra que a gente gravou lá na sua casa? Olha aqui, ó, como é que tá hoje? Pra onde evoluiu, sabe? Então essa é um vislumbro isso também. Interessante. Então, Babi, Jasmine, muito obrigado pela participação de vocês. Quem sabe em breve a gente tem outra oportunidade de falar um pouco mais. Não, tem muitos assuntos que dá pra abordar, cara. Tem muita Sempre. coisa pra gente falar. Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade, o convite. Fico lisonjeada, fico muito feliz em poder falar. E qualquer coisinha que caber eu aí, vocês podem falar. Fala de novo. Não, fala de novo as redes sociais. Vamos falar no início e no faz o final. jabá, Já faz o jabá de novo. Vamos acho fazer o justo. jabá. Tem que fazer. Garota. O meu Instagram, profissionalterapeuta.jasmineborges. Tem o projeto da colônia que a gente está fazendo de estimulação, que é muito bacana para quem quiser ver também, que é @incluaba, né? E tem o projeto com as professoras, que a gente compartilha muito sobre dicas de alfabetização, de ensino, atividades que podem ser trabalhadas, que chama Creare Pedagógico. É pouquinho Instagram, né? Tá. Arrasou. Não, mas inclusive, tá bom. arrasou. Arrasando, a gente vai pôr aí Gente, eu nos agradeço links. também a participação novamente. Muito feliz em te conhecer seu trabalho, aprendi muito. E é isso. É isso, galera. Obrigado, um beijo, gente. um abraço e um queijo pra todo mundo. Um beijo, até a próxima. próxima. Beijinho. Tchau, Valeu. obrigado. Tchau, tchau.